chegada. O Aniello já começou a falar da chegada, já começou a falar do Villeneuve, porque ele sabe que o próximo ponto da pauta aqui... Tem mais alguma coisa? Não, tem os filmes em cartaz, né? Todo mundo. Não, cartaz é depois. Deixa que o âncora ancora. Relaxa. Ok, tá bom. Não, eu achei, tava lendo a pauta aqui. Aqui a pauta aqui, ó. Tá vendo? Tá. Vou te mostrar aqui. Esse número aqui vem depois desse aqui. Nosso âncora aqui, o Ron Burgundy. Igual. Vocês já viram? Igual. Will Ferrell aqui. Ancorando. Minha tese não. Ok. Quase um corpo do Silva. Minha cutis. Exatamente. Fala nisso, Aniello, hoje você vai dar o Kubrick ou não? Você prometeu que ia dar o Kubrick em todos Cara, eu sempre dou o Kubrick. Em algum momento você deu o Kubrick. Sempre dou o Kubrick. Mas a minha pergunta agora, para começar a segunda parte do nosso programa, é... Eu vou contar a história. Estava eu mostrando para o Maurício, que ainda não tinha visto, Blade Runner, grande clássico da ficção científica. Rever Blade Runner é sempre sensacional, e o Maurício tem um telão na casa dele, foi lindo de rever ele pela primeira vez e eu pela 10ª vez. A versão diretor. As duas são boas, mas a versão diretor eu acho melhor. Consegue ser melhor. Porque enfim, tira um voice-over, enfim, fica mais legal. E soluciona a questão, né? Aparentemente o Villeneuve vai tratar disso também. Sim, vamos lá. Aí eu tava perguntando, a gente tá, mas vai ter o Blade Runner 2, será que vai prestar? Porque continuar um filme bom daquele, a chance de ser horrível é muito, né? E aí a gente foi ver, e quem tá dirigindo o Blade Runner 2069, que é o nome do Blade Runner 2, é justamente o Denis Villeneuve, que é um cara que pode não estar ainda muito famoso, as pessoas podem não associar o nome dele a grandes produções, talvez vão começar a partir de agora com o lançamento da Chegada, mas se você pega a filmografia dele do começo ao fim, todos os filmes dele são bons. Não tem nem filme médio do Villeneuve, tem filme bom e muito bom e excelente, é só por ali. Então, antes da gente começar a discussão, eu vou apresentar o Villeneuve. Ele é um cineasta canadense de 49 anos, nasceu em Quebec, então ele fala francês, na verdade, como primeira língua. Se vocês forem ouvir uma entrevista dele, o inglês dele é macarroníssimo. Que teve um período no Canadá e depois começou a fazer filmes em inglês. O primeiro filme em inglês que ele fez, vocês lembram qual que é? Foi o Suspeitos, né? Suspeitos. Ele teve, na verdade, ele decolou quando foi indicado pelo Incêndios ao Oscar de melhor filme. Ele tem assim um meio ovo na carreira dele, porque ele fazia uns curtas, aí ele fez Redemoinho no ano 2000, que foi super... Não, fez 32 de agosto na Terra, em 98. Mas é o primeiro longa, mas o que começou a alavancá-lo foi o Redemoinho, que concorreu festivais do mundo inteiro e tal, e ele ganhou 3 vezes o Oscar da Academia Canadense, e depois ele ficou 8 anos sem produzir longas, e quando voltou com o Polytechnique, isso. Daí de lá para cá só emendou a genialidade. E aí nós vamos discutir agora então por que Blade Runner 2 está em boas mãos. Quem quer começar a falar? O Maurício falou que ia começar a falar do Villeneuve. Vai com o Aniello, que fez Aniello estava empolgado, fez a maratona total. Fez a maratona completa. E aí, Aniello, por que o Denis Villeneuve é bom? Bom, para começar, vamos começar do fim, né? Que assim, tudo isso que a gente está comentando agora do Villeneuve é por causa do A Chegada, né? E assim, A Chegada é um filme que causou uma impressão tão forte em nós quatro, assim. Ficção científica é talvez o meu gênero favorito, está disputando ali com terror para mim. E eles citaram Blade Runner. Blade Runner até anteontem para mim era o segundo melhor filme de ficção científica no meu gosto pessoal. Qual é o primeiro? 2001. Descobri que te amo demais. E 2001 você acabou de dar o Kubrick e já fica sabendo que o filme favorito do Denis Villeneuve é 2001. Mas eu vejo muito 2001 no A Chegada, assim, tem muitas referências. E assim, Blade Runner era o meu segundo favorito, e agora A Chegada é o meu segundo favorito, porque eu posso estar ainda falando em empolgação, mas quem acompanhou pelo Facebook viu eu sem palavras. É muito raro eu sair sem palavras, normalmente eu sou um cara que fala um monte de besteira, então para me deixar tão mudo assim, tem que ser um filme que realmente instiga a cabeça da gente, que tira a gente da posição confortável, assim. E eu queria também os outros filmes dele, para começar, o Redemoinho é narrado por um peixe fedorento. Eu não sei o cheiro do peixe, na verdade. Minha televisão não é tão moderna assim, mas a imagem me diz que o peixe é fedorento. É narrado por um peixe fedorento, fala que vai ser uma história linda e começa com um aborto. A operação de aborto. Só isso já mostra como o Villeneuve tem, às vezes, aquela pretensão de tirar do óbvio, de tirar você
da sua posição de conforto, da sua posição de telespectador, de entretenimento, digamos assim, e botar a sua cabeça ali para rodar. E quem assistiu o Homem Duplicado, o Enemy, aí vai saber ainda mais que ele de vez em quando faz isso com maestria. É um diretor assim muito preciosista, muito detalhista em fotografia. Eu acho a preocupação dele com a cinematografia dele é coisa de perfeccionista. Deve ser terrível trabalhar com ele, porque me parece ser, eu não fui atrás de ver, mas me parece ser daqueles diretores que vai refilmar uma cena 8, 9, 10, 15, 30 vezes, megalomaníaco para sair no ponto que ele quer. E como Kubrick. Como Kubrick, Descobri que Te Amo Demais é o nome do meu quadro agora, viu? Só pra... É o nome do seu quadro sobre Kubrick, Descobri que Te Amo Demais. Exatamente. Então, mas você apresenta a Niela, vai dar o Kubrick. A Niela vai dar o Kubrick, mas até o Kubrick por amor, né? Que você não, eu descobri que Te Amo Demais, né, cara? Mas vamos passar pro resto, que se me deixar falando de Villeneuve aqui, eu vou comentar todos os filmes e eu vou esgotar. A gente vai comentar todos os filmes de um modo ou de outro. Assim, eu queria falar duas coisinhas rápidas e deixar o pessoal falar muito mais do que eu. Primeiro, eu acho muito legal do Villeneuve que ele faz filmes completamente diferentes. Completamente diferentes. Como Kubrick. Ele faz um suspense urbano numa hora, ele faz um filme totalmente... como você classificaria O Homem Duplicado? É um filme, não é imagético? Alegórico, muito obrigado. Faz um filme alegórico, depois ele faz uma ficção científica. Enfim, depois ele faz um drama de uma família tentando descobrir seu passado. E são filmes completamente diferentes, todos eles com qualidade. E uma coisa está em comum em todos eles, que ele consegue levar os filmes com sempre um grau de suspense, sem fazer estripulia, né? Ele segura o suspense do filme sem grandes reviravoltas, assim. Então, 32 de Agosto, que é um romance, tem suspense no filme. Vai dar ou não vai? A noção de que o 32 de Agosto é um romance é generosa, tá? É porque o mote é uma história de amor, né? Uhum. Não, eu acho que o Villeneuve, na verdade, é um diretor que já joga noutra liga, completamente. Assim, quando a gente falando de cinema hoje, quando um debate que a gente teve aí, em algum momento a gente vai ter na mesa quadrada de quem são os maiores diretores da história, né? Uma das coisas, um dos problemas que sempre se apresenta para você definir uma lista dessas é você saber você diferenciar, por exemplo, os grandes diretores clássicos que ainda estão produzindo e continuam fazendo filme bom, como o Scorsese. Oi? O Spielberg não, filmes tão bons mais, né? Mas enfim, mas tá produzindo. O Woody Allen, Michael Bay, Coppola e tal, os caras que ainda estão produzindo, e até que ponto você pode pensar em diretores mais novos, né? Só que mesmo excetuando o Lucas aqui, para a nossa geração, os diretores mais novos já estão com 20 anos de carreira, né? Então a coisa tá... de repente exatamente. O Tarantino exatamente não, entendeu? Mas se você pega aí os diretores que começaram nos anos 90, hoje, você tem Tarantino, Villeneuve, Paul Thomas Anderson, que já ganhou Oscar, né? Um monte de caras que começaram a carreira recentemente, pelo menos em relação aos diretores da nova Hollywood. O Villeneuve é fundamentalmente millennial, né? Porque ele começou a grande produção dele depois. Mas começou em 98. O primeiro filme dele em 98, segundo 2000, depois foi. O que importa, o que eu estou querendo dizer disso, na verdade, é que a gente tem, na verdade, uma noção que tô tentando didatizar, né? Mas a gente tem a noção dos diretores antigos, que são os diretores do quê? Pré-nova Hollywood. Uhum. Os diretores da nova Hollywood que ainda produzem hoje em dia, Scorsese, Coppola, Brian De Palma, George Lucas, Spielberg, esses caras todos que agora são a old school que fizeram a nova Hollywood, e os caras novos mesmo que surgiram de um jeito muito diverso dos anos 90 para cá. Mas eu acho que o Villeneuve realmente ele já é um diretor que está noutra liga completamente, entendeu? Porque você vê, eu, ao contrário de você, não acho, eu consigo dizer do Woody Allen, que é meu diretor favorito, que ele tem filmes bons, alguns razoáveis, filmes muito bons e excelentes. O Villeneuve, para mim, só tem filmes excelentes. Claro que ele tem muito menos longas metragens, mas ele só tem filmes excelentes, e todos eles são muito diferentes entre si. E o fato de serem muito diferentes entre si é meritório, porque é o caso de você comparar com Kubrick, por exemplo,
ou com Sidney Lumet, por exemplo. São diretores que produziram durante décadas e todos os filmes eram um novo desafio, né? Deixa eu só fazer rapidamente um apanhado, porque talvez quem esteja vendo a gente não consiga instalar de quais são os filmes do Villeneuve. Exatamente. Ele começou com Polytechnique, que é um filme canadense sobre o massacre que aconteceu numa escola em Montreal em 89. Depois ele fez Incendie, né, com pronúncia francesa, Incêndios, também ainda em francês o filme, mas falado boa parte em árabe. Indicado ao Oscar de melhor filme. Redemoinhos, né, antes do Incêndios. Né? Redemoinhos, mas é ano 2000, Redemoinhos é antes, é verdade. Não, na verdade, sim. Pela cronologia dele... Vira pra mim. 32 de agosto. A cronologia do Villeneuve é 32 de agosto na Terra em 98, Redemoinho 2000. E aí ele fica esse um hiato de 8 anos. Né? Politecnique 2008, Incêndios 2010, Os Suspeitos 2013, 2014 O Homem Duplicado, 2015 Sicário, 2016 A Chegada, 2017 Blade Runner 2. Eu acho só que o cara tem algum talento. Talvez vocês não tenham visto os canadenses, é menos provável, mas vale a pena ver. São ótimos filmes. Os Suspeitos e Sicário, quem viu sabe da qualidade. Sicário é um espetáculo, né? Inclusive em termos de fotografia. Mas só para terminar... Aliás, Roger Dickens, o mesmo do Sicário, o mesmo da Chegada, vai fazer o Blade Runner 2 com ele também. Eu garanti que isso vai ser bom pra caramba. Aliás, e o Orhan Johansson, que é o cara que faz a trilha sonora dos filmes dele, fez A Chegada, fez Sicário, também vai fazer Blade Runner 2. Esse filme, se não for espetacular, vai ser uma bosta. Eu não vou falar sobre A Chegada agora, vou deixar pra gente falar só sobre ele no final do bloco do Villeneuve. Você queria falar alguma coisa, não? Não, eu queria até que uma coisa que, se vocês tiverem a vontade de pegar toda a filmografia do Villeneuve, vão notar que os primeiros filmes, em específico 32 de agosto e Redemoinho, tem uma cara de filme de festival. Assim, já os outros ele já se propõem tem cara de filme de Sanders. Exatamente. Assim, o Incêndios ainda tem um pouco também, mas ele já se propõe a ser uma produção mais de grande público, digamos assim. E todos os outros já são filmes com cara de grande público. Então uma tendência da carreira, esse gap de 8 anos aí foi mais ou menos nesse sentido dele sair do ambiente mais independente, mais de filme de festival, para ir para as produções mais voltadas de um escopo maior, digamos assim. Só para terminar o que eu estava falando aqui sobre os filmes dele, evidentemente... Paula, essa movimentação estranha para você. Mas enfim, a comparação que eu vou fazer agora, ela é apenas para finalidades didáticas, né? Não é de jeito nenhum, estou dizendo que ele está imitando, quero deixar isso claro, porque cada filme dele tem é muito original, principalmente pela escolha visual. Mas para a gente tentar relacionar os filmes mais ou menos tematicamente, as pessoas entenderem a diferença, né? Dos filmes que ele está fazendo, a gente vai ver, seguindo pela ordem, por exemplo, 32 de agosto, na Terra, é um romance pessimista que tem a cara de Woody Allen anos 70. Entendeu? O mesmo tipo de temática e linguagem. Redemoinho é um suspense dramático que tem uma toada temática, não visual, mas tem uma toada muito de filme do Lars von Trier. Sim. Entendeu? Com uma pegada de Mifune dançando no escuro, ou até mesmo o Anticristo, não com tanta violência visual, mas é mais psicológico. Aí você pula para o Politécnica. No Politécnica, na verdade, ele faz a reencenação do massacre. Então é basicamente um filme de ação e um drama psicológico. Ele constrói ao longo, né, da narrativa, constrói o personagem do assassino, mas a narrativa é guiada pelo massacre em si acontecendo. Um detalhe, cena de ação mesmo, é outro papo. Um detalhe que ele comentou numa entrevista, que ele propositalmente não cita o nome do perpetrador em momento nenhum. Não, vai firme. O Incêndios cria um drama familiar, uma coisa meio filme de origem, né? E meio geopolítico ao mesmo tempo. Totalmente, né? Exatamente. Você passa no Oriente Médio, né? Aí você vai pro Suspeitos, que é um suspense que é supostamente tradicional, né? Mas é uma reinvenção da linguagem do suspense tradicional, que aí já está fazendo um blockbuster hollywoodiano. Um policial investigando o desaparecimento da filha de um cara. Exatamente. O roteiro mais manjado. Só que como ele faz isso aqui? Isso, fora as interpretações do Jake Gyllenhaal, do Hugh Jackman e tal.
Aí você vai pro Homem Duplicado, que ele está fazendo uma adaptação de Saramago, um filme completamente alegórico, né? Totalmente diferente. Vai para Sicário, que é um... Se você não entendeu o final de O Homem Duplicado, escreva para nós. Que a gente explica, não tem problema. Aí depois, além disso, você tem... depois você vai para Sicário, que é um filmaço de suspense policial, tal, de ação. A cena do... O que é aquela cena na alfândega? A cena da alfândega da fronteira engarrafamento é uma das coisas mais tensas que eu vi nos últimos tempos. E aí chega na chegada, que a gente vai falar depois. Então, Lucas, a gente não está deixando você falar, então fala meia hora. Bom, eu conheci o Denis Villeneuve ontem, apertei a mão dele, não, sacanagem. Eu conheci o Denis Villeneuve no Homem Duplicado, aí assisti o Sicário e depois o Suspeitos. E eu já o considerava um dos melhores diretores da atualidade. Assim, o cara não errava, assim, menor nota para um filme dele é 8,5, 9. E assim, beleza, fui pra chegada achando que ia ser só a cota do ano de filme espacial, né? Como foi Gravidade, como foi Interestelar, como foi Perdido em Marte. Guardião da Galáxia. E eu me surpreendi assustadoramente, assim. E hoje eu não coloco só ele como um dos melhores diretores da atualidade, como com potencial para ser um dos melhores diretores de todos os tempos. Com potencial, né? Então, ele ainda não estaria numa lista de 10 melhores, por exemplo, mas assim, pode chegar lá, que ele não erra. Esse cara, como eles estão falando aqui, eu não vi ainda os filmes da fase canadense dele, mas pelo que eu senti, ele trata de temas pesados e causa uma ansiedade. Se tem uma coisa em comum nos filmes dele, é que ele te deixa ansioso o tempo inteiro. E não é utilizando recursos baratos, recursos fáceis. Ele se reinventa a cada filme. Isso é muito interessante na cinematografia dele. O Maurício falou por alto dessa questão da direção de atores dele. Ele tem o Hugh Jackman, o Jake Gyllenhaal, a Emily Blunt, agora a Amy Adams, todos com potencial para ser indicado. A Amy Adams, agora na chegada, provavelmente vai ser indicada para melhor atriz, como eu acho que a Emily Blunt deveria ter sido ano passado no lugar da Jennifer Lawrence, por exemplo. A fotografia dos filmes dele são espetaculares, assim. Sicário só não ganhou a fotografia no ano passado porque tinha Mad Max e o Regresso, porque e foi justo ter perdido, assim, paciência. Foram 3 filmes com fotografias espetaculares, mas assim, em outro ano Sicário ganharia com o pé nas costas. Bom, o outro mérito para mim do Denis Villeneuve, né, é que eu estou esperando para ele fazer uma comédia, porque aí ele encerra realmente o ciclo Kubrick, né, de fazer um filme excelente de cada gênero, que é o argumento que o Thiago Bellotti utiliza para poder definir o Kubrick como o maior diretor de todos os tempos, né? Que ele tem um filme de guerra muito bom, de comédia muito bom, um drama muito bom, enfim, filme de ficção científica muito bom. De terror muito bom. De terror, claro. Enfim, e o Denis Villeneuve está indo por esse caminho. Então, assim, tô aguardando, porque assim, daqui a pouco vai ter uma comédia espetacular que vai revolucionar o gênero, que está um pouco saturado. Enfim, ele tem potencial para isso. Tem umas pitadas de comédia. Porque assim... Por isso que eu falei que é um Woody Allen pessimista dos anos 70, uma comédia mais ácida, mas tem. Eu considerei A Chegada, assim, eu vi 210 filmes no cinema esse ano, e eu considerei A Chegada o melhor. E é pra mim não só o melhor filme desse ano, como o melhor filme do ano passado e o melhor filme do ano que vem. Quem viu A Chegada vai entender o porquê que eu tô falando isso. E assim, e não é exagero, assim, os 4 aqui saíram do cinema com a mesma sensação de que assim, a gente saiu tonto do cinema, a gente saiu completamente o que a gente acabou de ver. E assim, o filme que, se vocês forem ver o trailer da Chegada, vocês vão ter uma percepção completamente distinta do que é o filme. O trailer se aproxima de um Independence Day. Então assim, não tem absolutamente nada a ver. Apesar do trailer do filme tratar de uma invasão alienígena, o foco não é esse. O foco, como o Aniello abriu a crítica lá do Razão de Aspecto, é uma ficção científica, sendo que a parte científica é a linguística. Quantos de vocês, quando a gente fala, vamos ver um filme de ficção científica, vão pensar em linguística? E o Denis Villeneuve propõe isso e entrega um material inacreditável sobre a questão da linguagem. Né? Então, a linguagem que ele utiliza para fazer os filmes dele, e nesse caso agora a questão da metalinguagem, né, de usar a linguagem como artifício realmente narrativo, para mim A Chegada é um filme 10 de 10, 5 estrelas, a nota que vocês quiserem dar, e vai ficar marcado, é um filme para ser revisto. Se vocês gostaram de Interestelar, que também tem crítica tem 2 críticas, aliás, na Razão de Aspecto,
Ainda tem a versão Nando Reis. Ainda tem a versão Nando Reis, né? De como que você pode pegar as músicas do Nando Reis e encaixar com o Interestelar. Se vocês gostaram desse filme, o A Chegada, ele amassa, pisa e grita. Isso é um filme de espaço, assim. Isso é um filme de ficção científica, isso é um filme. Então, assim, A Chegada vai chegar amanhã nos cinemas. Não percam, porque, assim, é espetacular. Maurício, quer falar sobre A Chegada? Não, A Chegada, ele muito dificilmente vai ser superado como o melhor filme de 2016. Realmente a primeira coisa que você, quem viu os filmes, né, a primeira coisa que você pensa quando termina A Chegada é: isso aqui é o que Interestelar queria ser e nunca conseguiu, entendeu? É mais ou menos isso. Essa é a sensação. Porque todas as coisas que estão no Interestelar, que são consideradas defeitos do Interestelar, estão na Chegada, só que está tudo no tom certo. Por exemplo, porque tem o drama humano, a pieguice e o amor. Está na Chegada, mas está no tom certo. Está no timing certo. No timing e no tom... no timing e no tom certo. Não, a questão científica em si mesmo, na relação para além da linguística, para além da linguagem, né, tá na Chegada e tá no tom certo. Entendeu? Tudo no filme tá certo. Você não... É muito difícil, a não ser que você tenha algum tipo de má vontade com alguma coisa, entendeu? Não, eu não quero que um filme de ficção científica trate o ser humano como algo que tenha subjetividade. Portanto, não pode ter nenhum drama pessoal. A não ser que você vá para esse nível de implicância, não tem absolutamente nada errado no filme. Nada. Tudo no filme. E uma coisa que nenhum de nós falou aqui, mas que eu acho que é importante, que a trilha sonora do filme é sensacional, assim, porque Jóhann Jóhannsson, compositor islandês. Ela é onipresente, mas ao mesmo tempo que ela é onipresente, ela não é opressora, entendeu? Então, ela te conduz para todas as emoções que ele quer, te leva pro drama, te leva pro suspense, né? Te leva pro medo e tal, e tudo de um jeito perfeito, assim, tudo no filme converge, funciona perfeitamente. Apesar de eu dar muitas estrelas 5 de 5, 5 de 5 não é nota 10, né? Mas esse filme é nota 10 para mim. Só rapidinho, eu já marco aqui que para mim A Chegada vai estar indicado para melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, porque ele é adaptado de um conto, melhor design de produção. Essas 5 eu melhor marco. Fotografia. E melhor fotografia, sem dúvida. Então, assim, e melhor diretor. já falei. Tá. Trilha eu ainda não cravo, mas eu acho bem possível. Ela é constante e não é invasiva, assim, ela é bem interessante, a trilha sonora dele. E assim, ele usa a trilha diegética de um jeito bem interessante nesse filme. Reparem bem nesse detalhe. E a não diegética que o nosso amigo Thiago Bellotti definiu como alóctone, né? Exatamente. Então, assim, já quero deixar aqui registrado, agora em novembro ele vai estar em todas essas categorias do Oscar. Eu também acho que vai. Deixa eu dar uma pitadinha. De repente a academia ano que vem resolve premiar, sei lá, só romances Tarzan, então. Alóctones e autóctones, agora o Niela vai falar. Deixa eu só complementar aqui a parte que eu acho que eu fui o único que fui atrás do conto que deu origem ao roteiro, a história de sua vida. Eu não vou lembrar o nome do ator japonês, mas o Google sabe, aí daqui a pouco eu busco e falo para vocês. Mas o que é interessante no conto, o conto vale muito a pena ler, é um dos raros casos que eu acho que o conto é pior do que o filme, porque o filme ele aborda algumas questões a mais, por incrível que pareça, e tem uma questão da suspense, que até algumas pessoas acham que é um pouco clichê, da suspense, de como o mundo reage ao... Ted Chiang é o autor do conto. Mas tem algumas coisas que muita gente até achou um pouco clichê no filme, de como o mundo reage aos alienígenas, que está no filme e não está no conto. Mas o que tem de interessante no conto, e que foi algo que me comoveu muito, que está no filme muito bem também, é a questão, como o Lucas apontou, da linguística e da física, como as duas coisas interagem na concepção uma da outra, e como, à medida que os dois personagens principais vão decifrando a linguística e a física dos alienígenas, dos
Heptópodos. Os 7 pés. Que eles têm uma física e uma linguística totalmente diferente da humana. E à medida que os humanos vão entendendo isso, o cérebro deles vai se alterando, a visão de mundo deles vai se alterando. Olha o spoiler. Segura. E eu vou segurar aqui. E eu vou segurar aqui. Suspense. Fala, senhor Lucas, calma que a câmera chega aí. Já que eles falaram tanto da Denis Villeneuve, agora eu quero falar muito da chegada também. Eu não procuro nenhuma informação do filme antes do filme, procuro o mínimo possível. Tanto que eu só vi o trailer depois. Então até brinquei com um amigo meu que a chegada poderia ser um filme sobre Fórmula 1. Até por causa do Villeneuve e tal. E, assim, eu tinha que fazer esse trocadilho. Você ficou esperando o Galvão Bueno? E assim, não tá tão errado sobre a metáfora da pista de corrida. Então, assim, quem vê o filme vai entender que essa questão da chegada, tanto no que é a chegada na Fórmula 1, quanto que representa a chegada no filme, tem relação. Então, assim, essa piada infame completamente, né? De uma partida. Podia ser também. Mas, enfim, o filme ele trata de coisas muito além do que vocês podem imaginar. Assim. O Thiago Belotti definiu como um jeito de você rever o seu conceito de humanidade, e eu assino embaixo. Assim. Muito bem. Tá vendo? Blade Runner 2, com um cara que sabe o que está fazendo, vai ficar bem. Não precisa ter medo. Última coisa que eu vou falar sobre Denis Villeneuve, que eu acho que faltou na nossa análise. É engraçado como ele consegue fazer filmes extremamente universais, como, por exemplo, O Homem Duplicado, embora seja a crise de uma pessoa, o humano se relaciona com aquilo. A Chegada, me parece que também. E outros filmes muito locais, como sei lá, o Polytechnique, o Incêndios, que fala de uma realidade muito específica com a mesma qualidade, né? Então, senhores, aguardemos. E depois do Blade Runner 2069, ele vai adaptar um dos livros do Joe Nesbo, aquele autor de livros policiais sueco. Muito bem, Denis Villeneuve, todo mundo aí aguardando.